Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre educação em saúde. Educação vem do latim educare, que significa conduzir de um estado a outro, modificar numa certa direção. Significa então que a gente faz com que as pessoas aprendam. E para existir esse processo educativo, né, que é a aprendizagem, a gente obrigatoriamente tem três componentes. O agente, que transmite, né, que no momento aqui sou eu que estou transmitindo essa mensagem para vocês. A mensagem, que é o assunto, por exemplo, a nossa aula em Educação e Saúde. E o educando, que é quem recebe a mensagem, que no caso é vocês que estão sendo impactados com o conteúdo que eu estou passando. O processo educacional, ele se baseia em dois itens, né? A percepção e a motivação. Sobre percepção, interação do indivíduo, sua personalidade e o meio que vive. Isso quer dizer o quê? A percepção, ela é peculiar a cada um, né? Então, por exemplo, uma criança que estuda numa escola particular do centro de Florianópolis. Ela vai ter a mesma percepção de vida de uma pessoa que estuda numa escola pública de uma região ribeirinha? Não. As condições de vida dela, a interação dela com o meio, a personalidade dela, todas vão ter, vai ter variações que vão fazer que ela perceba aquilo de outra forma, né? Já a motivação, ela, ela é uma força interna que mobiliza o indivíduo. Então, estimula o desejo de conquistar determinado resultado, um motivo que provoca ação devido a uma necessidade. Isso quer dizer o quê? Que a motivação é aquilo que leva o indivíduo a fazer algo para atingir aquele objetivo, né? Então, ele produz um comportamento orientado em busca de alguma coisa. A história da educação, ela começa na Europa no século XIX, né? Nessa época, com o desenvolvimento da industrialização, a gente teve um grande aumento da urbanização, né? Então, as cidades e as indústrias, elas cresceram tão rápido e que não houve um planejamento ou uma supervisão, né? Então, a gente tinha os serviços elementares desorganizados, né? Então, limpeza das ruas, fornecimento de água, serviços sanitários, elas não tinham condições, né? Para dar uma boa estrutura para a classe trabalhadora que havia se mudado então para esses locais. Então era muito normal, né, as epidemias nas cidades, né, urbanas, por causa dessa falta de planejamento que existia quando houve o impulso da industrialização. E o descontentamento não era apenas desse pessoal novo que tinha ido, né, os trabalhadores que tinham se mudado para as cidades, mas também dos pequenos comerciantes e da burguesia. Todos eles estavam insatisfeitos com essa desordem, né? Porque repercutia para todo mundo. Ninguém queria sair de casa e dar de cara com a sujeira, né? Então, o mau cheiro, enfim. Por isso, a higiene ela começou a se tornar algo de interesse das pessoas poderosas também. Como eu falei, a higiene então passou a ser um assunto de grande interesse dos administradores urbanos. Eles começaram a focar não só contra as doenças, né, contra as epidemias, mas também buscavam estabelecer novos hábitos e práticas de saúde mesmo, de higiene, né, tanto nos lares, quanto nos hospitais, quanto nas fábricas. Um, o que que eles preconizavam, né? Exalava-se então, exaltava-se então o banho, o cuidado com as roupas, lavar as mãos. Dessa forma também, a água ela começou a ser uma preocupação pública.
E essas medidas foram orientadas à população, né? E de forma rápida a gente percebeu-se uma melhora, né? Como, por exemplo, deixar o local ventilado, né? Com a luz do sol limpo. Isso já se tornou uma medida que melhorava, então, a saúde da população. Então, só para a gente relembrar, nessa época a gente tinha doenças como a peste bubônica, que era espalhada por ratos, a gente tinha é, problemas com percevejos, que geralmente entravam na cama das pessoas, piolhos, tifos, moscas. Então, animais, né, que sempre estão em locais sujos, escuros, úmidos, né, que ajudavam a proliferar, então, as bactérias, né, e disseminar ainda mais as doenças. Aqui uma frasezinha para vocês pensarem. Então, assim, as populações periféricas das grandes cidades despertavam preocupações médicas apenas quando a imundície de suas ruas e seus quintais era considerado foco de propagação de doenças pestilentas causadoras de epidemias. Como eu falei, o problema começou a afetar, né, a população mais rica. E por causa disso, então, começou-se a fazer algo para a melhora das condições de saúde da época. Entre os anos 30 e os anos 50, em relação à educação e saúde no Brasil, nós tivemos apenas ações educativas restritas a programas e ações específicas, né? Principalmente voltada para a educação dos escolares. Nós tínhamos então uma falta de participação popular, tanto na criação dos programas quanto na execução dos mesmos, né? E nos anos 50, a gente teve a criação do sistema incremental, que era um serviço especial de saúde pública, com enfoque curativo e reparador em áreas estratégicas do ponto de vista econômico. Esse programa, ele procurava atender os escolares e cuidar tanto da parte educativa, preventiva, quanto os tratamentos dos escolares. Eles criavam gabinetes odontológicos para atendimento. Aqui vocês podem ver alguns escolares sentados esperando o seu momento de receber a orientação para escovação supervisionada, né? Realizada por essa fundação, então, CESP. 60 e 70, continuou-se focado com a predominância de programas voltados para as escolares, de 6 a 14 anos, pelo sistema incremental. Nessa época, uma coisa legal foi que existiu a obrigatoriedade da disciplina de educação e saúde. Essa disciplina, ela buscava, então, estimular o conhecimento e a prática da saúde e higiene dos escolares. A condição de saúde toda daquela população ainda era muito aquém do que a gente gostaria. Os pais, eles não tinham a orientação, eles às vezes não tinham o entendimento da necessidade dos cuidados corretos em saúde. Por isso, foi tão importante ter uma disciplina que explicasse, né, e orientasse bem os escolares para que eles pudessem melhorar as suas condições pelo autocuidado. Eles, entendendo como ocorria a doença, tomar atitudes para evitar que a mesma se tornasse realidade na vida deles. Nos anos 80,
na segunda metade da década de 80, na verdade, a gente teve aquela crise de caráter político, social e econômico. Foi uma época muito conturbada para o Brasil e, por isso, a gente teve muito desemprego, a gente teve pioras gritantes nas condições de vida, na desnutrição, a mobilidade dos grupos sociais menos protegidos. Então, pessoas que tinham uma certa renda começaram a baixar a renda e precisaram de mais auxílio, né? Passavam mais necessidade nessa época, tudo vindo dessa crise econômica avassaladora da época. Nessa época também, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E essa conferência, ela foi muito importante, como já falamos nas aulas passadas, para a criação e constituição do SUS, e ela também falava sobre esse processo educativo, né? Dizendo que era necessário ter um diálogo em ambientes de práticas, a conversa entre os profissionais e a participação popular para orientar as ações necessárias para garantir uma qualidade de vida e uma boa saúde e a importância de uma relação horizontal entre profissionais de saúde e a comunidade. Então, os profissionais de saúde eram considerados mediadores, né? Para passar as informações e a comunidade, através de um diálogo educativo, recebia essas informações para poder realizar o autocuidado e ter melhoras das condições de saúde. A educação em saúde, ela constitui um conjunto de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se então de um recurso por meio do qual o conhecimento científico atinge a vida cotidiana das pessoas. E esse conhecimento ele é intermediado pelo profissional de saúde. A educação em saúde, ela busca transformar as pessoas como protagonistas da própria história. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que queremos que a própria pessoa repense e faça uma reflexão sobre as causas dos seus problemas de saúde. O fato é que todos possuem potencial para serem protagonistas da sua própria história, né? Se eles estão motivados para se organizarem e realizar as mudanças que são necessárias. Uma vez que é compreendido, então, os motivos que influenciam na sua saúde, que a gente chama, então, de condicionantes do processo saúde-doença, a educação em saúde, ela acaba oferecendo subsídios para que se adote, então, novos hábitos e condutas de saúde, refletindo, então, na mudança do comportamento individual e dando uma consciência crítica nova para o indivíduo. Então, sobre os objetivos da educação em saúde. O objetivo é transformar os saberes e conscientizar o comportamento positivo. Baseia-se no diálogo e na reflexão crítica, busca dar ferramenta para as pessoas saberem o que é melhor para elas. Com essas informações sobre saúde, sobre o que é melhor para elas, nós instrumentalizamos os indivíduos para que eles se tornem capazes de fazer escolhas mais saudáveis para suas próprias vidas. E a partir disso, de saber o que é melhor para si, eles conseguem inserir isso em suas rotinas e transformar em hábitos. No processo educacional, nós temos 3 áreas de domínio relacionadas, que são as áreas de cognitiva, afetiva e psicomotor. Quando a gente fala a cognitiva, a gente está citando todas as formas, as informações que devem ser apresentadas ao paciente. E elas devem ser sempre apresentadas de uma forma lógica, clara, que esclareça todas as dúvidas daquela pessoa. Respeitando sempre o nível cultural do paciente, as suas crenças, as suas convicções. A gente deve fornecer aquela informação voltada para aquela pessoa, tanto na linguagem quanto na realidade de cada pessoa.
Em relação à área afetiva, é a relação de confiança que se estabelece entre o profissional e o cuidado em motivar, respeitar os medos, incentivar e criar um clima de colaboração mesmo entre o profissional e a pessoa que está recebendo as informações. Em relação à área psicomotora, é a atuação mecânica do paciente. Ele necessita de um treinamento para efetuar os movimentos corretos de cuidados com a higiene bucal. Em relação aos recursos da educação dialogada, nós temos como foco uma educação problematizadora. O que isso significa, né? Significa que se educa buscando inserir o educando na realidade. Ele precisa ter consciência de si, das possibilidades ao seu redor e da realidade atual em que ele vive. A prática educativa, ela deve ser sempre baseada no diálogo, para que o educando ele possa analisar de forma crítica a situação e refletir as opções que ele tem, que ele vai verificar o que pode fazer para melhorar aquela condição que ele vive. Quando o educando consegue ter essa visão crítica, ele consegue inserir muito melhor as informações recebidas no seu dia a dia e fazer mudanças de hábitos e comportamentos muito mais duradouras. Uma maior autonomia do indivíduo é causada com essas informações quando elas se tornam hábitos. Então, o indivíduo ele acaba tendo uma autonomia com a sua saúde muito maior. Aqui a gente tem um exemplo de uma estratégia que pode ser utilizada, então, para fazer uma ação de educação e saúde. A primeira coisa que a gente tem numa estratégia é que a gente precisa ter uma identificação do problema. Aqui, por exemplo, uma alta incidência de câncer de boca de pulmão na comunidade X, com um grande número de fumantes que desconhecem os malefícios do tabaco. Qual o resultado visado? Toda, então, estratégia se busca um resultado. Conscientizar sobre o uso do tabaco, diminuir a incidência de câncer e ajudar os fumantes a largarem o vício. Quando a gente tem uma estratégia, a gente também tem que verificar quais são os bloqueios à comunicação. Então, quais são os problemas que eu vou ter ao passar essa informação que eu estou passando para os meus educandos. Por exemplo, aqui, público de 50 a 60 anos que fumou a vida toda e não acha que o cigarro vai fazer mal. Pensando nessa estratégia, quais seriam as opções de ações que eu posso fazer? Lembrando, poderiam ser N tipos de ações, isso daqui é só um exemplo. Poderíamos fazer o quê? Criação do dia livre do tabaco, exibição de um filme sobre os malefícios do tabaco para o fumante e o fumante passivo. Distribuição de folders e materiais informativos, né, com orientações sobre os benefícios de largar o vício, sobre os malefícios do cigarro, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão ao redor. Poderia também falar sobre o peso financeiro que o cigarro tem na vida da pessoa. Então, várias ideias. Outra ideia, grupo de debate sobre tabagismo com orientação sobre o tratamento e os benefícios também de largar o vício. Então, é importante que toda vida que a gente faça uma ação de estratégia, né, para a educação em saúde, a gente sempre foque muito mais nos benefícios do que nos malefícios. Porque mesmo que às vezes a pessoa saiba dos malefícios, ela ainda continua fazendo isso. Então, a pessoa sabe que fumar não faz bem, mas ela nunca teve uma grande problema. Então, apesar de saber que faz mal, ela continua fumando. Mas ela tem que saber os benefícios que livrar-se daquele vício podem trazer para a vida da pessoa. Toda ação que a gente faz tem que ter uma avaliação dessa ação, para a gente saber como a gente fez, se a gente fez certo, se não deu certo, o que deu certo, o que deu errado. Então, aqui algumas ideias de como a gente poderia avaliar uma ação dessa. Quantas pessoas entraram no grupo e quantas terminaram?
Quantas pessoas largaram o vício? Quantas pessoas foram, ao ver os folders, foram atrás de informação? Quantas pessoas, como foi a participação no Dia Livre do Tabaco? Né? Então, essa daqui seriam algumas ideias de como a gente poderia avaliar, então, a nossa ação de educação. Então, para a gente fazer as ações educativas, a gente tem alguns recursos que podem ser utilizados, como a palavra falada, a palavra escrita, recursos audiovisuais, recursos visuais e comunicação de massa. Então, eu vou passar um a um aqui para não ter dúvidas de que é o que. A palavra falada, então, é uma pessoa que está passando a informação. Então, por exemplo, essa foto, uma profissional da área da saúde está orientando os estudantes de como faz a correta higiene bucal. Então, ela está falando. Então, é o recurso da palavra falada. Na palavra escrita, é quando a gente utiliza algum material escrito sobre o que a gente quer desenvolver. Por exemplo, folders ou cartazes, né? Salve seu dente, tem informações que só de ler a pessoa já capta e consegue se informar o suficiente e impactar a sua vida. O recurso audiovisual é como, por exemplo, o PowerPoint, que vocês estão tendo uma imagem e uma voz que está passando a informação para vocês. Esse é um exemplo de recurso audiovisual. Um exemplo de recurso visual a gente pode ter no outdoor. Então, é uma frase, uma foto, algo que impacte muitas pessoas que passam pelo local. Então, o outdoor, esse daqui, por exemplo, é sobre o Brasil Sorridente. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal, que é um outdoor do Ministério da Saúde. E o recurso de comunicação em massa são aqueles que atingem uma grande quantidade de pessoas utilizando, então, áudio ou visual, como rádio ou televisão. Então, aqui eu vou falar algumas dicas para prevenção e educação tradicional em saúde bucal para crianças. Então, práticas educativas preventivas, qual que é a grande vantagem dessas ações coletivas? Elas têm um caráter multiplicador. Então, um profissional de saúde passa informação para muitas pessoas que podem passar para outras pessoas. É muito mais rápido, né, do que uma orientação individual. Então, um profissional de saúde numa sala de aula passa para 20 crianças. Essas crianças vão para casa, comentam com os pais. Os pais também recebem essa informação. As crianças comentam com o irmão, comentam com os avós. Então, a gente tem um multiplicador de informações. Os locais das práticas, eles podem ser variados e vai depender da disponibilidade do profissional de saúde e da disponibilidade do local. Então, a gente vê muitas práticas em ambientes escolares, em local de trabalho também, ambiente clínico e comunidade. Utilizam-se muitas vezes as salas de reunião das unidades básicas, centros comunitários, salões de igrejas, então tudo isso pode ser utilizado para local de práticas. Uma outra grande vantagem dessa ação coletiva é que a gente tem uma ação muito simples e de baixo custo. Então, eu preciso de uma pessoa que passe a informação com toda a boa vontade, toda a capacidade que essa pessoa tem e meu custo é muito baixo e impacta muita gente. É fundamental que nesse processo a gente tenha uma confiança mútua. A gente tem que, o profissional de saúde, confiar no educando e o educando confiar no profissional de saúde. Por quê? Porque o educando, ele tem que ser motivado para ser capaz de conseguir modificar a sua rotina, né? É muito difícil mudar hábitos. Quem aqui não começou uma academia ou começou uma dieta e desistiu? Então, não é fácil, muitas vezes, tornar mesmo uma prática que você sabe que é boa para si, algo parte da sua realidade. Então,
educando, ele tem que receber essa motivação do profissional de saúde. E para que o profissional de saúde consiga motivar, tem que fazer com prazer. Porque o que a gente faz com prazer tem o poder de contagiar. Então, se o profissional ele está empenhado, ele está animado, ele está com vontade que aquilo dê certo, tem muito mais chance do educando receber essa informação e impactar a sua vida de forma a modificar realmente seus hábitos e o seu comportamento. Existem alguns recursos que facilitam a aprendizagem, né? Um deles é a fala mesmo, utilizar então uma linguagem clara, uma linguagem simples, adequada tanto à idade quanto ao nível cultural. Então eu tenho que saber falar com crianças, eu tenho que saber falar com adultos, eu tenho que saber falar com as diferentes classes sociais, com as diferentes particularidades daquele indivíduo. É fundamental também que a gente utilize, então, macromodelos, modelos em tamanhos naturais, espelhos, cartazes, coisas que visualmente impactem aquela pessoa para que chame a atenção dela. Após passar toda a informação, é legal sempre resumir também os principais pontos, para a gente garantir que a informação que é mais importante não tenha sido perdida no meio de tanta informação que pode ser utilizada. Sempre é fundamental que se relacione o conteúdo daquela informação com a realidade daquele paciente. Então, me explicar como que com aquela ação ele consegue modificar sua vida, exemplificar também os termos desconhecidos, explicar por meio de exemplo. Fazendo também, então, uma aprendizagem ativa, que é ajudando aquela informação a ser colocada em prática, né? Fazendo que ele faça exercícios tanto práticos, como, por exemplo, técnicas de escovação, quanto exercícios mentais de como ajuda aquelas informações a modificar, então, a sua realidade. É sempre importante também a gente fazer as ações por etapas e a gente avaliar as etapas. Não adianta a gente fazer tudo de uma vez só e depois, às vezes, a pessoa não conseguir entender. Então, tem que escovar desse jeito aqui, daí faz limpa a frente, atrás e tal, terminou lá no final, chega. E aí, aprendeu? Não é assim. Nessa região vai escovar desse jeito. Repete comigo assim, entendeu? Avaliar cada etapa do ensinamento para que a gente veja que cada etapa foi absorvida da forma correta. É importante também respeitar as diferenças de aprendizagem e habilidade de cada um, né? Respeitando, então, as particularidades e as dificuldades de cada indivíduo. Tem alguns que vão ter mais habilidade, outros menos, e a gente tem que saber orientar e estimular todos da melhor forma possível. E outra coisa importante é demonstrar, então, firmeza, segurança e entusiasmo. Quando um profissional faz, tendo certeza que está fazendo o seu melhor, a gente com certeza vai ter um resultado muito mais satisfatório. Agora vamos falar, então, a prevenção em cada ciclo de vida. As crianças, né, os pré-escolares, é importante que todos saibam que a mãe ela é a responsável pela saúde bucal do filho. A condição bucal da criança não é culpa da criança, porque ela não consegue fazer a sua higiene, ela não consegue decidir muitas vezes o que vai comer. Quem é responsável por cuidar e orientar tanto a higiene quanto a alimentação da criança é a mãe, tá? Ou o responsável, né? Então, o pai, a avó, mas geralmente é a mãe. Para que a mãe consiga inserir, né, esse momento de cuidado de saúde bucal com a criança, é importante que o momento da higienização deve ser agradável e carinhoso. Transformar aquele momento em algo legal e não ser uma coisa que a criança não deixe, não goste. É claro que quanto mais nova a criança, mais difícil é
transformar esse momento em algo especial, mas a repetição, o hábito, e sempre o jeito, o cuidado que tem ao fazer as ações podem cada vez tornar a ação mais fácil e a longo prazo mais agradável. Ah, Os hábitos relevantes para a saúde bucal são facilmente incorporados durante a socialização primária do indivíduo. Isso quer dizer o quê? Quanto mais cedo a mãe acostumar a criança a realizar um hábito, mais fácil aquele hábito vai fazer parte da vida dela. Se a criança for orientada a escovar o dente 2, 3 vezes ao dia e passar fio dental sempre após as refeições, durante toda a vida dela, ela vai sempre pensar que tem no mínimo que escovar, então 2, 3 vezes ao dia, sempre após as principais refeições, né? Se a mãe orientar que tem que escovar 5 vezes ao dia e aquilo lá for rotina para a criança, ela vai se tornar um adulto que vai entender que ela tem que escovar 5 vezes ao dia os dentes. Então, todas as vezes que um hábito é inserido mais cedo, ele se torna um adulto com esse hábito muito mais intrínseco. A partir dos 4 anos, apesar da mãe continuar sendo a responsável, eu vou falar mãe, tá? Mas lembrem-se, pode ser o pai ou a avó, enfim, é o responsável principal da criança. Apesar de ainda ser essa pessoa a responsável por cuidar, a criança tem que ser estimulada ao autocuidado. Ela tem que ser estimulada a utilizar sozinha a escova de dente. O que a gente sempre indica? Que a criança faça a sua higiene e após a criança terminar a sua higiene, a mãe, né, o responsável no caso, ele vá e confira como ficou e finalize a escovação. É sempre importante utilizar, então, músicas, brincadeiras e sempre orientar, então, a família a fazer essa escovação em 2 etapas, vamos dizer assim. A primeira, a criança cuidando de si mesma e a segunda, a mãe finalizando o cuidado com a higiene bucal da criança. Quando a gente fala com crianças, a gente sempre tem que orientar de forma direta, reforçando então os movimentos, o trenzinho, a bolinha e valorizando o bom desempenho. Olha, muito bem, você arrasou, hein? Você tá fazendo bem. Sempre estimular essa criança a repetir aquilo. Criança gosta de feedback positivo, né? Se a gente é capaz de dar esse feedback, dar essa motivação para a criança, ela com certeza vai fazer muito mais empolgada nas próximas vezes. E é fundamental que a gente utilize fio dental desde cedo. Então, estimule o uso de fio dental e também utilize evidenciadores nas crianças. Evidenciadores é aquele corante que se utiliza para mostrar aonde fica o resto da sujeira. Ele evidencia biofilme. Ele evidencia, então, a sujeira que está em boca para que a criança consiga enxergar a sujeira e veja onde está sendo os erros dela. Quando possível, utilizar então recursos audiovisuais com personagens infantis, teatro, música e desenhos educativos. Quanto mais criatividade a gente tiver com as crianças, melhor. Lembrando sempre que as crianças não conseguem ficar muito tempo paradas no mesmo local. Então, as ações com crianças elas devem ser curtas e efetivas. Então, fazer uma atividade curta, modificar sempre o cenário para que a criança não perca o interesse. Em relação às escolares, focar então no porquê da higienização e a importância de manter a saúde bucal. Relacionar então a saúde bucal, a dieta e os açúcares. Explicar sobre a placa, o processo e prevenção da cárie. Filmes, slides, palestras curtas e histórias em quadrinhos. Então, os escolares são aqueles que são a partir então dos 6 anos. Eles têm um entendimento muito melhor e maior do conteúdo que a gente passa. Eles já entendem o que é uma bactéria, eles já entendem como que a cárie pode ser criada, se for orientado, se for explicado para eles. Eles já conseguem entender o processo de higiene, eles já conseguem entender a importância da saúde bucal. Então,
os métodos que utilizam para os escolares, como filmes, slides, palestras curtas, também devem ser, que se utiliza para pré-escolares, também devem ser mantidos para escolares, porque eles ainda são crianças, mas as informações podem ser mais ricas, porque eles já têm um poder de assimilar o conteúdo muito melhor. Aqui, exemplos com escolares. Temos uma profissional de saúde com um macromodelo, mostrando então como é que é a escovação e a criança tendo a oportunidade de segurar a escova e ela mesma passar a escova no macromodelo. Outro, um cartaz com os profissionais de saúde, mostrando então as informações, conversando e explicando bem para essa faixa etária. Quando a gente trabalha com adolescentes, a gente tem que entender que é uma época muito específica da vida deles, né? Eles estão com muitas descobertas, muitas coisas para fazer, eles acabam não sentindo que tem tempo e não priorizam o cuidado com a saúde bucal. Porém, é uma época onde a autoestima ela está sendo posta em teste, vamos dizer assim. E eles se importam muito com a estética. Então, quando a gente trabalha com adolescentes, a gente sempre tem que lembrar deles que a saúde bucal é estético, né? Os cuidados que eles têm com a boca refletem numa imagem mais positiva, num hálito mais saudável, que é fundamental para essa faixa etária. Temos que saber tocar os adolescentes com as informações que façam sentido para a vida dele. Então, a gente sempre tenta voltar os cuidados dos adolescentes para a importância da autoestima, da estética, da paquera, vamos dizer assim, das possibilidades que um sorriso bom vai ter no relacionamento dele com as outras pessoas nessa fase da vida importante que ele está passando. Já os adultos, a gente sempre costuma incentivar reuniões em grupos, apesar que muitas vezes os adultos trabalham, eles têm tanta coisa para fazer que eles se colocam como a última prioridade. Colocam os filhos na frente, os companheiros na frente, o trabalho na frente e se deixam por último. Então, a gente tem sim que estimular que o adulto procure ajuda, que estimular que ele modifique seus hábitos, busque hábitos saudáveis e enfatizar a importância da manutenção da saúde bucal. É importante também a gente conscientizar ele sobre os perigos dos hábitos nocivos a longo prazo, que isso pode refletir numa piora da qualidade de vida e com consequências graves no futuro. E é fundamental que a gente valorize os esforços dos pacientes. É difícil conciliar tudo, é difícil ter tempo para tudo quando a gente é adulto e tem muitas responsabilidades. Então, tudo que o paciente adulto ele consegue fazer tem que ser valorizado. Não pode ser julgado. Os adultos, ele não cuida da boca porque não quer. Não, às vezes ele tem tantas outras coisas que ele não sabe a importância que a boca tem para ele. Então, precisamos enfatizar o cuidado para que ele tenha as informações necessárias e a gente valorize todos os esforços que ele faz para que a gente tenha melhores resultados. A gente tem alguns grupos que podem ser trabalhados, nos adultos principalmente. Aqui, por exemplo, é o grupo gestante. Então, o grupo gestante é um grupo muito legal de ser trabalhado, porque é um grupo muito receptivo às informações. O grupo gestante está passando por um momento muito especial e ele quer absorver todas as informações para poder passar aquele momento da melhor forma possível, para poder criar aquele serzinho que está naquela barriga com todo o cuidado e da maneira mais saudável que aquela mãe possa passar. Então, nesse grupo gestante, a gente orienta tanto dieta quanto higiene, quanto as patologias comuns na gravidez. Assim como a gente enfatiza a importância da amamentação e da orientação de higiene, desde o nascimento do bebê. Então, a gente vai orientar a mãe como faz a amamentação, como faz a higiene caso amamente ou caso tenha que usar mamadeira. Então,
Tudo isso vai ser orientado para a mãe e a importância das visitas desde o primeiro dente da criança para que ela receba as informações necessárias para que essa criança ela se torne um adulto sem cárie. Outro grupo muito comum é o grupo fumantes, que ele é capaz, então, de aconselhar, discutir e apoiar os fumantes. A gente tem uma cartilha do SUS com várias etapas, né, que ajuda, então, a desvincular esse hábito, né, tão nocivo. Então, aqui para vocês verem a cartilha, né? Então, ó, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar? Benefícios objetivos após parar de fumar? Os primeiros dias sem fumar? Entender por que se fuma e como isso pode afeta a saúde? Então, são materiais do Ministério da Saúde para orientar e ajudar nesses grupos de fumantes. Outro grupo que a gente pode ter é o grupo de orientação de higiene bucal. De adultos mesmos, né? A gente pode orientar tanto a escovação dos dentes, quanto a escovação de escova dos dentes, a escovação de prótese e a utilização do fio dental. É fundamental que existam sim orientações para adultos. Por quê? Porque se eles estão com uma condição bucal ruim, foi porque eles não tiveram muitas vezes a orientação necessária para que eles modificassem então o ciclo da doença. Então é fundamental que se orientem sim adultos, porque não é porque a pessoa é adulta que ela sabe escovar os dentes. Nós também temos, então, além dos grupos, alguns métodos individuais para motivação. A conscientização lógica. Isso quer dizer o quê? A gente faz o exame diagnóstico do paciente, apresenta o caso ao paciente, apresenta o plano de tratamento para o paciente e enfatiza a importância da colaboração do paciente. A gente explica para ele, então, tudo, o porquê que ele chegou naquele caso, naquela situação. A gente apresenta, então, o que a gente precisa fazer para modificar e enfatiza que ele tem que ser nosso parceiro para que a gente obtenha um jeito muito eficiente de estimular o paciente é pelo visual. A gente então dá um espelho para aquele paciente. Quando a gente vai apresentando então o caso, o plano de tratamento, a gente vai mostrando para ele o que é o que. A gente mostra as cavidades, a gente mostra manchas brancas, a gente mostra o sangramento, a gente mostra o biofilme, a gente mostra tudo que toda a condição bucal dele para que ele entenda a sua realidade e fique estimulado a modificar então essa realidade. A gente também pode fazer um estímulo olfativo. Então, a gente pode chamar atenção quanto a alterações no hálito que esse paciente tem. Então, dizer que os cuidados que ele pode ter a partir daquele momento pode deixar um hálito mais agradável e não deixar ele em situações constrangedoras. Outro jeito é o estímulo sinestésico. Então, chamar a possibilidade, atenção para a possibilidade de dor. Caso a gente não faça algo para que finalize aquele problema, ele vai ter um outro grande problema e ter dor. E ter dor ninguém quer. Outro método individual para motivação é utilizar, então, ocasiões específicas, como, por exemplo, um casamento, uma festa de 15 anos, um batizado, um relacionamento, então, um namoro, um casamento, uma paquera, e falar então a estética, né, que pode ajudar a ter relacionamentos melhores, conseguir oportunidades melhores. Então, tudo isso ajuda a motivar individualmente o indivíduo. Então, é importante saber que o dentista ele deve ser capaz de motivar o paciente e alterar seu comportamento.
A alteração de hábitos é um ato complexo e requer esforço, e é fundamental conhecer o público-alvo. Isso quer dizer que a gente tem que conhecer com quem que a gente está falando, a gente tem sim que ser animado, ter esse entusiasmo da saúde bucal, para que a gente motive aquele paciente o suficiente para que ele se anime a alterar os seus hábitos. A alteração de hábitos não é fácil, é complexo, é difícil, precisa de tempo, precisa de dedicação. Então, a gente tem que se organizar para ser o mais humano e capaz possível nas informações, trazer aquele paciente com a gente para ele realmente conseguir melhorar a sua saúde. Pessoal, aqui segue o link de um vídeo no YouTube para vocês verem um exemplo, então, bem legal de ação em educação numa escola, tá? Eles criaram, então, um cenário todo, ações bem bacanas. Então, esse daqui é um vídeo que eu peço para vocês darem uma olhada. E esse daqui é alguns outros exemplos que também de ações em escolas com crianças, né? Ações educativas. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que tenha dado para entender tudo. Até depois.